Marcas da sua vida espiritual: comunhão diária, adoração, intimidade com Nossa Senhora. Olá, meus irmãos, bem-vindos à série Ensina-nos a Orar, da Diocese de Santo Amaro. Neste ano dedicado à oração em nossa diocese, queremos aprofundar e pedir a intercessão especial nesse ciclo de séries do Beato Carlo Acutis, na qual é dedicado essa paróquia no Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. E quem foi o Beato Carlo Acutis? Podemos dizer que é o primeiro santo da geração milênio, né? Já tem a sua canonização marcada para o próximo jubileu em 2025, sem data definida ainda, mas o Papa já aprovou o milagre para a sua canonização. Carlo nasceu em 3 de maio de 1991 em Londres. Apesar de ser de família italiana, seus pais estavam residindo em Londres por conta do trabalho, trabalhavam no sistema financeiro. E lá nasceu o primogênito de Andrea e Antônia. E logo depois, no dia 18 de maio, foi batizado recebendo o nome de Carlo. E desde a tenridade, Carlo se caracterizou por um rapaz precocemente cresceu em sua vida espiritual. Os seus pais não eram assíduos na sua vida religiosa. Ambos católicos, tanto Andrea quanto Antônia, mas afastados da frequência da vida religiosa, mas isso mudou com a chegada de Carlo. Carlo recebeu uma babá polonesa, muito devota, que o ensinou orações, ensinou a vida devota, e isso motivou Carlos, que já tinha uma vocação específica para uma profundidade, uma intimidade com Deus, e essa babá o ajudou muito. E Carlo começou a questionar sua mãe sobre as questões da fé, fazer questionamentos sobre a fé. Até que a dona Antônia foi procurar um sacerdote porque não sabia dar todas as respostas, né? Pediu ajuda a um padre. E o padre a indicou: olha, é bom que a senhora estude para que possa, assim, passar os conteúdos da fé para o seu filho. E a própria dona Antônia depois relata que o Carlo para ela foi esse instrumento de Deus para a sua volta para a igreja. Ela disse que antes disso ela havia pisado 3 vezes na igreja: batismo, crisma, seu casamento e nada mais, né? Mas com a chegada do seu filho, com o amadurecimento dele, ela retornou à fé e aprofundou, se tornou uma mulher profundamente católica, né? E assim, Carlos Acutis foi crescendo espiritualmente na sua vida, foi amadurecendo espiritualmente, mas não como um jovem como o outro. De fato, ele deu passos de gigante na sua vida espiritual. Já na tenridade, pediu à mãe que gostaria de fazer a primeira comunhão. Ainda não tinha idade, mas havia muito conteúdo, havia muita fé eucarística. Não era um mero capricho de Carlo, mas de fato uma fé profunda, um amor pela presença real de Nosso Senhor no sacramento. E ele recebeu a autorização do bispo, né, que só pediu que fosse um lugar discreto, e Carlo fez a sua primeira comunhão num mosteiro, um mosteiro feminino, e a partir desse momento, aí sim, ele decolou de forma extraordinária na sua vida espiritual. Marcas da sua vida espiritual: comunhão diária, adoração, intimidade com Nossa Senhora. Carlo se preparava com uma adoração antes da missa e fazia momentos de ação de graças após a missa. Isso o encaminhou profundamente
para que também fosse um apóstolo, né? Um apóstolo da Eucaristia, um apóstolo entre os jovens. Isso começou a cativar seus primos, colegas de escola, pessoas que o conheciam. De fato, Carlos se empenhava em fazer um apostolado em levar o conhecimento do grande amor de Deus que se faz presente em cada sacrário da terra, que se faz presente nas mãos do sacerdote. Assim, Carlo passou, de fato, a ser um grande apóstolo entre os jovens, mas também não somente, entre todos aqueles com quem ele conviveu. Fato isso se comprova porque no momento do seu velório, uma grande multidão acorreu para vê-lo e isso surpreendeu até sua mãe, né? E eram as pessoas com as quais Carlos se encontrava e fazia apostolado, né? Muitas pessoas se apaixonaram pela igreja. O próprio funcionário de sua casa, que o levava para a igreja para participar da Santa Missa, vendo com tanto amor que ele falava da Eucaristia. A base de fé que ele dava para esse homem indiano, de casta sacerdotal, pediu o batismo para que pudesse comungar também. A primeira conversão que podemos atribuir a Carlo Acutis. E a sua vida terminou em 2006, né, com uma doença que ceifou sua vida rapidamente, uma leucemia. Poucos dias a doença se agravou, até que no dia 11 de outubro o seu cérebro foi detectado a morte cerebral. E depois, no dia 12 de outubro, o seu coração parou de bater. A mãe viu isso como uma providência. Dia 12 de outubro, véspera da última aparição de Nossa Senhora em Fátima, o qual Carlo Acutis era extremamente devoto. E também não deixa de ser um sinal para nós brasileiros, porque o milagre para a beatificação de Carlo Acutis se deu aqui no Brasil, né? Mas precisamente em Campo Grande, e por intermédio do padre Marcelo Tenório, que entregou uma estampa a uma pessoa muito doente, um rapaz, que foi miraculado pela intercessão de Carlo Acutis, né? Não deixa de ter esses sinais. E Carlo, por uma moção divina, podemos dizer assim, interpretar desse modo, sabia que havia chegado o seu momento, visto que ao entrar no hospital, ele olhou para sua mãe e disse: "Daqui eu não saio vivo, prepara-se." E antes de ir ao hospital, havia dito também aos seus parentes que estava oferecendo os seus sofrimentos pelo Papa, então Papa Bento XVI, e pela conversão dos pecadores, e para que ele fosse ao céu sem a necessidade de passar pelo purgatório. Temos certeza que esse sacrifício ofertado por Carlo Acutis, com certeza derramou graça sobre muitas pessoas neste ano de 2016, em que ele ofereceu-se como hóstia, mas claro também, ainda hoje, para tantos jovens que devem se inspirar nesse rapaz, como tantos outros, mas que grita fortemente para a humanidade, para os jovens de hoje, que é possível para um jovem, para um adolescente, viver plenamente o Evangelho, viver radicalmente o Evangelho, amar a Nosso Senhor, viver os seus mandamentos, fazer apostolado, aceitar as suas provações, aceitar as realidades difíceis e assim ainda viver com alegria de pertencer a Deus. Com toda certeza também ser um grande apóstolo da devoção mariana. Se alguém for a Fátima, encontrará no museu uma mochila
com o terço de Carlo Acutis, a sua foto, ao lado da foto da irmã Lúcia. Tamanha era a sua devoção a Nossa Senhora de Fátima, que de fato o inspirou muito, principalmente um dos videntes, Francisco, que amava adorar Jesus escondido na Eucaristia, no sacrário, e que também oferecia os seus sacrifícios, pequenos sacrifícios do dia a dia, para a conversão dos pecadores. Carlo Acutis seguiu por esta via também e nos ensina a todos nós que é possível, com a graça de Deus e com os auxílios que Nosso Senhor nos deixou, especialmente os sacramentos. Deus te abençoe.